tem gente careca de saber aqui no Band News Informa hoje. É um privilégio conversar com o Leandro Carnal, historiador, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, do Band News TV, da Band News FM. Tudo bom, Carnal? Como vai? Tudo bem, um grande cumprimento a todos os nossos ouvintes e a vocês também que estão aí tentando sair do sedentarismo. É um prazer estar aqui e conversar com você. Olha, Leandro, a gente estava falando um pouquinho fora do ar, né, sobre esse nosso encontro. Na verdade, eu estava assistindo algumas das suas colunas e numa delas você falou sobre a importância de cuidar de si, né? Falando um pouco, desenvolvendo um pouco o raciocínio em cima de eu sou o corpo e não estou no corpo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para abrir a cabeça e a agenda, principalmente, dos nossos ouvintes. Queria te ouvir um pouquinho. Nós temos uma tradição no Ocidente que é difícil. Ela é fruto tanto da herança platônica quanto cristã, de imaginar que a minha essência, o que eu sou de verdade, está numa consciência ou numa alma distante e meu corpo é uma mera casca, um mero invólucro que contém o meu eu verdadeiro. Vários autores, como Spinoza em particular, trabalharam a ideia de que a matéria, o corpo, ela é parte essencial e faz parte da minha existência. Logo, eu não sou uma alma que habita um corpo. Eu, Leandro, sou consciência, sou pensamento, sou células, e quando uma dessas coisas se abala, quando alguma dessas coisas se transforma, todo o meu ser, inclusive minha consciência, se abala. Então, cuidar do corpo não é cuidar de uma outra parte minha para que a minha consciência exista. Cuidar do corpo é cuidar de si. Nós temos o costume, por essa tradição plato-cristã que eu falei, de supor que o que eu sou de verdade está longe da matéria. Então, é importante dizer para as pessoas que o corpo é você. Você não está em um corpo. Quando o corpo deixar de existir, você deixa de existir. Isso não é uma visão materialista, mas uma visão integrada. Então, cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar de qualquer outra parte. Atividade física, consulta regular a médico é tão importante como qualquer outra atividade, porque eu estou totalmente fundido num corpo com um intelecto, com um espírito, se as pessoas preferirem. O Carnal, e você sempre teve essa clareza com você, com você, assim, não falando de alguém, você sempre encarou isso desde que você sempre estudou muito, desde jovem ou não? Não, eu já participei do pensamento que eu acabei de criticar. Uma vez uma colega minha viu a filha voltar de um estágio dos Estados Unidos, ela voltou acima do peso e a minha colega reclamava que a filha estava muito acima do peso e eu dizia de uma forma bastante cristã na época, não é a sua filha, é o corpo dela. A sua filha continua a mesma. É verdade que as pessoas continuam a mesma na sua consciência, mas se o meu corpo não funcionar, não é uma parte externa a mim, não é uma parte superficial. Eu levei um tempo, a partir inclusive da leitura de Spinoza e outros autores, a me entender como uma unidade. Então, que a minha cabeça funciona não dentro de uma casca, mas dentro, funcionando ao mesmo tempo, de uma parte biológica, química, que cada vez com mais autores eu fui me convencendo, inclusive com autores, por exemplo, como Yuval Harari, que fala muito da química da nossa percepção. Isso é muito importante. Essa descoberta que você foi fazendo, então você citou a filha da sua amiga, essa descoberta que você foi fazendo, quanto tempo ela levou? As pessoas têm muita pressa, né, Carnal? Elas têm uma ânsia e uma impaciência, e elas acham que de um momento para o outro, elas vão instalar os dedos e aí, puxa, mudei, absorvi. Não é assim, né? A minha percepção, que é de um especialista na área de humanas, que não tenho nem o conhecimento técnico da área de educação física, nem da medicina, nem da nutrição, quer dizer, sou um especialista em humanas, a minha percepção é de que os cuidados de si, expressão que o filósofo Michel de Foucault gosta muito de utilizar, eles não podem ser entendidos como os cuidados do verão, ou os cuidados para a próxima viagem ou casamento. Exemplo, não pode existir uma semana de dieta, tem que haver uma reeducação alimentar biográfica. Se você decide que semana que vem vai cortar calorias, vai cortar carboidratos simples, isso
isso é um erro. Você tem que cortar gorduras e outras coisas para o resto da vida, ou reduzi-las, ou adequá-las ao seu gasto de calorias. Se você decide estudar, não pode ser para uma viagem. Estudar tem que ser para a vida inteira. Se você decide, como eu faço, atividade física, não pode ser para o verão. Então eu entendi que o projeto tem que ser biográfico. Não sou um especialista nem em corpo, nem em nutrição, nem em atividade física, mas utilizo feliz o serviço de um personal muito competente, Nilson de Oliveira, que há anos me ajuda a que eu seja cada vez melhor, não apenas definir o corpo, mas que eu seja cada vez melhor, que eu seja cada vez mais funcional, que cada vez menos meu corpo funcione de tal forma que eu não pense nele, que eu não precise ter um obstáculo biológico às minhas vontades e à minha agenda extenuante. Só que para isso eu tomei uma decisão há 8 anos, sempre fiz atividade física, mas tomei uma decisão que eu teria que treinar de madrugada. Eu acordo às 4, às 4h30 estou na academia todos os dias. Todos os dias? Era o único horário que eu tinha. E para dormir, como é que você faz, Karnal? Bom, eu quando chego à cama, eu entro em coma, né? Então, quando eu deito, eu não tenho nenhum problema. E nos aviões você também deve dormir um pouquinho? Eu, quando deito, eu não tenho nenhum problema. Insônia é um problema grave. Então, o meu conselho é sempre o seguinte. Primeiro, você não entende do seu corpo. Então, busca um profissional de nutrição, um profissional médico, um profissional de educação física. Ouça, você apenas sente as coisas, mas você não entende. Creiam-me, ouçam um homem de meia idade, creiam-me, é uma revolução na nossa vida, a atividade física, tudo funciona melhor, inclusive o pensamento, porque a unidade está estabelecida. Um corpo funcional significa também um fluxo de pensamento melhor. Tudo melhora, tudo, absolutamente tudo. Eu ia perguntar para ele, Renata, porque normalmente as pessoas, é claro, cada vez mais, né, e você está aqui inclusive como um belo exemplo, né, Karnal, pra gente, mas eu ia falar que normalmente as pessoas que sempre tiveram o lado intelectual super desenvolvido, ou valorizado, ou vivido, e está em função disso, de trabalho, de estudos, as pessoas normalmente abominavam ou eram contra esse cuidado físico. Ou é uma coisa ou era outra, né? Então, assim, eu acho que esses cuidados que você falou de ter, eu acho que eles são tão importantes, porque até, inclusive, você ter um cuidado para não buscar o padrão, né? Então, também, ninguém tá falando que é para fazer atividade física para ficar com o corpo e você ficar infeliz ou não comendo nada e ficar com X%, menos não sei quantos por cento de gordura. Então, assim, eu ia perguntar, mas acho que ele convenceu todos os intelectuais agora, né? Karnal, eu vou interromper vocês dois aqui um minutinho. A gente vai fazer uma pausa no Band News Informa. O Leandro Karnal aqui com a gente, nos dando o prazer, o privilégio de conversar um pouquinho com todos nós. E a gente segue daqui a pouquinho com mais Band News Informa, mais Leandro Karnal. Até já, Karnal. Estamos no ar, este aqui é o Band News Informa. Hoje o nosso convidado é o Leandro Karnal, historiador. E a Camila conversava no finalzinho aqui do bloco anterior, né, Karnal, justamente sobre ali aquela divisão que existia no passado não tão longínquo, né, de as pessoas que cuidavam da mente, os intelectuais e tal, eles não pensavam em cuidar do corpo. Inclusive tinha poderia existir até um certo preconceito, né? Você está dizendo que para conseguir absorver, viver, desfrutar, descobrir e orientar e estudar, enfim, você sim precisa do corpo, né? Que ele não pode ser um problema para você. Há 8 anos você contratou um profissional, o Nilson de Oliveira, o seu personal trainer, que te ajuda a se ajudar, a ficar em forma, né? Para aguentar esse pique todo aí. Então eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que acham que atividade física é coisa de gente que não tem mais o que fazer, enfim, que só pensa no corpo, só pensa no espelho, só pensa na estética. Nós temos que lembrar que na origem da cultura ocidental, que é a Grécia, todos os grandes filósofos falavam muito do cuidado físico, que o apelido Platão, quer dizer ombros largos, omoplatas largas, porque ele era um atleta de luta. Platão, o maior filósofo grego, era um atleta, porque os gregos entendiam sobre a unidade humana, entendiam sobre o fato de que pensar implicava também atividade física. Depois é que nós passamos a separar as coisas. Então eu queria dizer, aqueles que, como eu, se dedicam ao magistério, a escrever, a dar palestras, a ler, a pensar,
que eles não são um cérebro abstrato voando. E o corpo precisa ser trabalhado. E aqueles que são atletas profissionais, que vivem para a perfeição e a otimização de todas as suas habilidades físicas, eles não são apenas um corpo. Eles precisam ler, pensar, desenvolver senso crítico. Eu cuido muito da alimentação, mas eu me permito deslizes. Eles são bons porque eles causam culpa, então você volta à dieta mais cheio de intensidade, né? E também lembrando que é necessário pensar-se como um todo. Se você não se pensar como um todo, em algum momento, as coisas vão cobrar um preço. Não apenas pela estética, não pela perfeição, como você disse, mas exatamente pelo bem-estar. O sono melhora, seu desempenho físico melhora. De nada adianta você ter bons pensamentos se subir um lance de escadas passa a ser um desafio épico. Você passa a ser uma espécie de inválido parcial. E isso é muito ruim. Quer dizer, a vida já é complicada. Se o carro estiver perfeito, a estrada da vida é esburacada. Se o carro estiver ruim, a estrada da vida é intransitável, né? E as dores, a necessidade de alongamento, as dores que as pessoas sentem, pequenas decisões, sempre com orientação profissional, como eu faço com frequência, subir os 7 andares do meu apartamento a pé, são pequenas decisões que eu faço que fazem uma diferença enorme. De vez em quando, ir até o 7º andar do meu prédio, até ou descer a pé, sempre com orientação médica. Uma atividade exagerada, eu já aprendi isso, a pessoa que nunca faz atividade e joga futebol toda tarde de sábado pode causar mais danos do que benefícios. Sempre metódico, corpo é lento como espírito. Ensinar uma língua ou adquirir habilidade física é lento e não é um processo para entrar em forma amanhã. É um equívoco, o corpo tem seu ritmo. Para entrar em forma, entrar no vestido de noiva, né? Karnal, eu fiquei curiosa aqui, você falou que não dorme, você entra em coma, né? Porque diante da sua agenda, enfim, do seu cenário que você acorda às 4 da manhã para treinar, mas quantas horas por noite você dorme? O meu ciclo circadiano, a minha necessidade de sono é um pouco menor do que a média. Eu passo bem com 4 horas de sono, mas isso não é uma recomendação. Claro, não, mas eu imaginei. Muitas pessoas que precisam de mais horas. Então, a grande questão é descobrir qual a quantidade de sono que te torna funcional. Então, há pessoas que precisam de 6, há pessoas que precisam de 8. Existe uma convenção em torno de 8 horas. O mais importante que eu aprendi é a qualidade de sono. Eu tenho 4 horas inteiramente dormindo, sonhando, sem ir a banheiro, sem me mexer e assim por diante. Nossa, então, a qualidade do meu sono é muito boa. Leandro, eu acordo feliz. Eu tô impressionada, sabe? Porque minha irmã é tão inteligente, minha irmã é muito inteligente. Ela, não sei se ela é inteligente como você, mas eu falo pra ela, ela dorme 4 horas, tá ótimo, não precisa mais do que isso. Ela não se mexe. Ela não se mexe. Gente, será que isso o lençol inteligentes é assim? Pessoa ideal para casar, né? Precisa você me apresentar a sua irmã, pessoa ideal para casar. Dois que não se mexem. Karnal, não desarruma a cama. Karnal, o que você faz? Você disse que todos os dias você pratica uma atividade física. Como é que é? O que você faz exatamente? Como é que é o seu treino? Eu faço todos os dias esteira e não gosto de correr, corro porque preciso. Nunca gostei nem na infância, mas eu gosto de andar rápido, mas corro, faço piques de corrida e quando eu estou aquecido, depois de meia hora, meu personal me recebe e aí fazemos musculação. Um trabalho completo, com alongamento, musculação. Eu sinto que à medida que eu envelheço, tenho 54 anos, está na hora de eu acrescentar uma atividade aeróbia mais intensa ou algo como natação, por exemplo. E necessariamente meu metabolismo precisa agora de mais atividade. Isso faz parte dessa questão. Uma criança provavelmente não precisa de muito alongamento. Eu faço alongamento e as coisas começam a estalar. A criança é um alongamento ambulante, né? O que a criança faz é uma loucura, né? Exatamente. Mas com uma boa orientação, né? Você e com uma clareza, como tem a boa orientação do professor e um aluno, né? Bem receptivo, assim, das coisas, você vai incrementando conforme você vai sentindo necessidade. Eu costumo dizer que tá tudo bem, o corpo a gente só repara que precisa cuidar na hora que alguma coisa dói, né? Porque se
se não dói, você acha que a máquina tá funcionando bem. Então, na hora, ixi, minhas costas, ou eu caminhei muito o meu pé, o meu pescoço, o travesseiro, né, o joelho, fiquei muito tempo sentado, o quadril. Então, se você tá tudo bem, você às vezes acaba nem mexendo tanto. Então, tendo uma orientação boa, e que você já frisou aqui, que você acha que isso é essencial, né, primordial para ter um bom andamento, conforme a gente vai envelhecendo, você vai tendo uma troca com o professor, né? Na sua idade mesmo, poderia ter o interesse numa bicicleta, que também poderia aumentar, né? Ele faz esteira, mas uma bicicleta pode ser uma atividade também que trabalha um pouquinho mais o cardiovascular, né? Tem gente que não curte, mas você tem algumas opções que dá para ir descobrindo novos caminhos, né? Na verdade, eu tenho horror a coisas que façam suar, e eu vivo suando. Então, é preciso uma vontade, que liberdade, as pessoas têm um conceito de liberdade infantil. A liberdade infantil, comer só o que gosta, é uma liberdade hedonista, só faz o que gosta. A liberdade adulta é saber que eu posso fazer o que eu não gosto, como correr na esteira. Eu não gosto de comer capim e vivo comendo capim. Eu não gosto, o que eu gosto mesmo é bacon, eu adoro pururuca. O que eu gosto é quindão, mas que recusar algumas dessas coisas, na maioria das vezes, é uma liberdade pelo Leandro de 2027. Pelo Leandro de 64 anos daqui a 10 anos. E que hoje, então, não seguir a liberdade do Leandro de 2017 é uma maneira positiva de investir num Leandro de 2027, ou seja, daqui a 10 anos. É assim que eu tento. Quase sempre funciona. Eu não sou um exemplo absoluto, e agora eu estou precisando trazer tênis para poder pelo menos andar ou correr nas viagens. Porque isso é muito barato, porque alguém pode dizer, mas você usa personal, você usa academia, você usa médica, é verdade. Mas há uma forma muito barata de ficar em forma, que é andar bastante. É isso aí, olha. Leandro Carnal contando tudo, revelando todos os seus segredos aqui para estar com essa forma que a gente vê, que a gente ouve. A gente vai fazer mais uma pausa. Carnal, dá tempo de falar mais um pouquinho com você? Ainda dá, né? Dá, sim. Então vamos lá. Daqui a pouquinho tem mais Carnal pra gente. Até já. Estamos no ar, este aqui é o Band News Informa e o nosso convidado é o Leandro Carnal, historiador, colunista da Band News FM, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente tem o privilégio de ouvi-lo todos os dias aqui com umas pitadas de provocação. É interessante, né, Carnal? Você falou sobre a liberdade do adulto, ela é diferente da criança. E muita gente ainda se vale ou acha que tem 5 anos para ficar se permitindo. Sabe que enquanto você dizia que tem recusas que você faz, que, enfim, são necessárias para que você tenha saúde, para que você mantenha o peso, para que você consiga subir escadas sem ficar esbaforido, enfim. E a história do eu mereço, né, Camila? Nossa, porque a gente fala aqui, com base no que os nossos ouvintes nos contam, sempre tem uma coisinha. Não, olha, meninas, então, eu estou fazendo atividade física e tal, mas sabe, de vez em quando eu faço não sei o quê, porque eu mereço, né? E também atividade física é de 2 a 3 vezes por semana e pode ser de meia hora ou de 1 hora, enfim. Então, as pessoas, elas acabam convivendo nesse me engana que eu gosto e depois elas atribuem, sei lá, o não alcance de uma meta, seja emagrecer, seja melhorar a performance, seja ter mais condicionamento físico, enfim, elas jogam pra Deus, né? E aí, enfim, o coitado lá, enfim, pra quem acredita, né? Tem que cuidar de tudo, tomar conta da vida da outra pessoa, né? Essa terceirização da vida, da rotina e tal, também atrapalha bastante quem precisa se cuidar, quem quer saúde e vai precisar dela, né? É importante, usando a sua frase, joga para Deus, porque quem joga tudo para Deus vai encontrá-lo muito cedo. Quem fica jogando para Deus vai ao encontro dele mais cedo que o normal. Então, é uma ação decisiva de pequenas questões. Pegando um exemplo, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul há 30 anos, eu tinha o hábito caseiro de botar muito açúcar no café. E eu eu não preciso de 3 colherinhas de açúcar no meu cafezinho. Passei a usar 2. Alguns meses depois, passei a usar 1. E finalmente cortei a 0. Faz quase 30 anos que eu faço 0 açúcar no café. E foi uma decisão. E hoje, se eu colocar açúcar, ele me causa mal-estar. Porque o paladar muda. Quanto mais açúcar você colocar, mais você vai demandar açúcar. Então, é uma decisão racional de abrir mão do açúcar refinado que não é saudável. Comece, não precisa cortar tudo. A radicalidade produz a reação.
Se você cortar 100% das coisas que você gosta, vai ter uma reação. E o cérebro humano foi treinado, isso eu aprendi em muitos textos, inclusive num artigo do Dr. Drauzio Varela, o cérebro humano foi treinado na pré-história para comer o máximo possível e ficar no fundo da caverna parado. Quando eu encontro comida, diz o homem, o nosso cérebro reptiliano, quando eu encontro comida, eu quero acumular o máximo de calorias, porque assim eu sobreviverei. Mas isso valia para uma espécie pré-histórica que vivia no máximo 30 anos. Isso valia para uma espécie que tinha dificuldade em encontrar alimentos. Claro. E hoje, a epidemia da humanidade, inclusive de pobres, é a obesidade. A obesidade mata mais que o fundamentalismo religioso. A obesidade mata mais do que as guerras. Mais gente morre de doenças cardiovasculares ao longo da história do que morreram em Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica. Então, é uma forma de autossabotagem, não tem nada a ver com a estética. A questão é se você tem um corpo funcional e saudável, e que para alguns é mais difícil do que para outros. Eu luto com uma genética ruim. Por exemplo, eu tenho que tomar remédio que controla colesterol, apesar de não comer quase nada que contenha colesterol. Porque meu fígado produz colesterol, sou obrigado a tomar uma estatina. Desde quando, hein, Karnal? Faz uns 5 anos que eu vi que os colesteróis variados estavam ruins, e aí fiz a experiência de ser vegetariano por 6 meses para ver se era alimentação. Bom, passou de 200 meu colesterol só comendo capim. Aí eu vi, não é alimentação, tem a ver com o fígado. Então, alimentação moderada mais o remédio, que será pro resto da vida. Que bom que nós temos esse avanço, né? Que bom que nós temos essa questão. Eu fico pensando, o que você chama de capim, hein? Qualquer salada você inclui no capim? Qualquer coisa que não tenha gosto. E um azeitinho, você se permite um azeitinho? Aquele azeitinho com atestado do ginecologista de extra virgem, um fio de azeite sobre isso, né? Eu enfeito a salada, eu coloco coisas sobre ela para isso. E tem um certo prazer, mas as nossas papilas se inclinam à gordura e à glicose, né? Porque isso é um treino biológico. Quer dizer, ninguém diz assim, nossa, mas que alface, meu Deus, que maravilha, que delícia. Isso a gente diz para picanha. Então esse é um problema. Eu tenho que trabalhar com a moderação. Somos onívoros. Eu posso, por ideologia religiosa ou convicção médica ou gastronômica, produzir dietas muito, muito específicas. Mas a espécie humana é onívora. Nós nascemos para comer tudo. Não temos dentes de carnívoros, nem estômago de herbívoros. E eu posso, por ideologia, religião ou convicção pessoal, eu posso mudar isso. Agora, a alimentação tem que ser entendida como parte da medicação também. Claro, claro. Karnal, quando você que viaja muito, como é que você faz com os treinos e com a alimentação? Bom, quando eu estou fora do meu ambiente normal, eu sempre estou com tênis andando pela rua, que inclusive é uma maneira de conhecer a cidade. Passarei um mês na Inglaterra de janeiro, por exemplo, e lá eu reservei uma academia, mas eu vou andar muito, eu gosto muito de andar, né? A alimentação é um problema. Não existe um congresso da área de história ou filosofia que ofereça qualquer coisa saudável durante o intervalo. Os lanchinhos, né, que a gente fala desses não congressos. Existe nada reuniões. saudável. Aí eu ando com barrinhas, eu ando com polenguinho zero, eu ando com whey zero, eu ando com meu pó de whey zero, tudo porque, de fato, as pessoas só conseguem oferecer a coxinha de catupiry recheada frita. Eles não conseguem pensar em nada que seja saudável. Mas é um desafio, é uma vontade, de novo, tem que ser uma vontade permanente e tem que ser uma vontade de um projeto de vida e não de um instante. Né? Claro. Karnal, eu fico pensando aqui, você trabalha com metas na atividade física ou ela realmente é incorporada ali à sua rotina como uma forma de longevidade, de saúde, enfim? Ou você tem alguma coisa que você queira fazer? Eu preciso manter uma determinada faixa de peso sem o qual os exames revelam esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Assim que eu passo dessa faixa de peso, acusa no meu check-up anual esteatose. Então eu tenho um controlador que é me pesar com frequência para saber. Agora eu tenho que incentivar, por exemplo, esteira
e tenho que cuidar com carboidratos. Depois dos 50, sem ser muito pessimista, estar bem já está ótimo, não precisa estar ótimo. Mas tem muito cinquentão ótimo, hein? Não, é verdade. Mas estar bem já está muito bem. Quer dizer, eu não tenho a pretensão de parecer 20, mas nesse momento eu sinto que os meus cuidados revelam uma qualidade de vida física e um suporte ao meu desempenho intelectual muito grande. A minha vida melhorou fazendo atividade física. Eu sou uma pessoa melhor. Eu funciono melhor, eu penso melhor, eu tenho mais clareza mental, eu tenho mais qualidade de vida exatamente porque eu faço atividade. E tem um momento muito curioso, quando você opta por estar numa atividade física, tem um momento em que você tem muito prazer em estar na atividade física. O que antes era uma obrigação vai se transformando numa questão simpática e de entrega lúdica, inclusive. Claro, é isso mesmo. Leandro Carnal, entre um avião e outro, nos concedeu a honra aqui de conversar um pouquinho no Band News Informa com você, os nossos ouvintes todos, que estão aí, né, na luta para ter saúde. É o que a gente fala, né, Carnal? A gente precisa da saúde para produzir, para viver, para amar, para ser amado, para fazer tanta coisa que é gostosa na vida, né, e que a gente está aí para fazer. Muito obrigada, boas viagens, obrigada pelas viagens todas que você nos provoca, né, e a gente precisa se conhecer pessoalmente. Ok, um grande abraço, a todos os nossos ouvintes. Até logo. Um beijo, Carnal.